para isso você precisa ter relacionamento, né? Não adianta, não adianta você saber quem é, por exemplo, eu sei quem é a Ana Patrícia, mas se eu não tiver um relacionamento com ela, eu não vou saber quem ela é. Entendeu? Eu só vou saber quem é de verdade uma pessoa se eu tiver um relacionamento com ele. E daquilo que eu represento para ele também. Verdade, verdade. E a Mari, ela começa todas as nossas células perguntando se temos testemunhos. E a gente tem uma mania besta de achar que ter testemunho tem que ser algo sobrenatural, extraordinário, né? De que o mundo... Não. Nós somos testemunho puro da palavra de Deus. Então, assim, a partir do momento, como você bem colocou, quando a gente sabe quem a gente é em Deus, a gente vive milagre todos os momentos, todos os dias, né? E são testemunhos, né? Porque nós temos a mania de achar que para me testemunhar eu preciso dizer que eu estava... Enfim, né? Tem que ser algo muito extraordinário. Mas viver na presença do Senhor e saber quem somos em Deus nos traz testemunhos de vida o tempo todo, né? Uhum. Eu estou no trabalho, a loja, apesar do lockdown, a loja não fechou, nós estamos lá todos os dias, de 9 às 4, porta fechada, mas estamos. E tem placas lá fora na loja dizendo que estamos abertos para pagamento, né? Pagamento de cartão, de carnê. E toda hora que alguém bate naquela porta, nós não temos olho mágico, não temos câmera, né? Não temos nada assim que dê para a gente uma segurança. E toda vez que alguém bate na porta, fica todo mundo com frio na barriga, porque a partir do momento que você abrir, se for um mau elemento, ele vai te abordar. E até agora o Senhor tem nos ajudado. Então, isso é um testemunho, sabe? Por incrível que pareça, a Rua da Concórdia é um ponto de prostituição. E os caras, né, os seguranças, estão fazendo segurança na porta da nossa loja. Então, isso é um testemunho, porque lá ninguém mexe, né? Lá ninguém mexe. E, igual um testemunho que eu escutei uma vez, Deus usa quem Ele quer para abençoar os seus filhos. Ele usa, inclusive, o segurança das prostitutas. Amém, amor. Deixa a Neto pregar agora. Deixa... Peraí, se der o microfone dessa menina, caso sério. Ontem mesmo, assim, uma coisa simples que acontece... Ontem mesmo eu cheguei na igreja para ministrar o louvor com o Tiagão. Era eu, Tiagão, Diogo e Rafa. Aí, quando eu cheguei lá, só tava Rafa, né? Eu disse, Rafa, e aí? Ele, pô, Diogo parece que não vem, porque tá num serviço aí. Juninho prendeu ele até não sei que hora. E Tiagão tava lá, preso no trabalho com as câmeras, né? Aí Tiagão pegou e mandou uma mensagem para mim. Pô, então acho que eu não vou conseguir chegar a tempo, porque a galera tá fazendo instalação de câmera aqui, coisa e tal. Aí eu, brincando com ele, mandei uma figurinha para ele assim, Jesus no controle, que era a foto de Jesus e um controle de videogame embaixo. Aí Jesus está no controle. Beleza. Aí daqui a pouco ele mandou uma mensagem para mim. Ei, pô, meu irmão, o cara foi instalar a câmera aqui, porque tava dando bronca, a câmera apareceu a imagem do nada e eu me liberei, tô indo chegando aí. Então, assim, velho, coisa que a gente... São coisas simples. Isso é uma besteira. Quantas e quantas vezes já se ministrou louvor na igreja só violão e bateria ou afins? Mas, assim, essas coisas servem para testemunhar a fé da gente. Né? Que, apesar de qualquer coisa, apesar de qualquer situação, Deus, apesar de pandemia, Deus, como a gente sempre diz, Deus não foi pego de surpresa nessa pandemia. Não foi uma coisa que, eita, Deus se surpreendeu. Não, velho, tava tudo no controle, nos planos de Deus. O tabuleiro do jogo para Deus não mudou. Ô, Juninho. Deixa eu contar aqui esse final de semana que a gente viajou também, passou lá em Serrambico, pessoal. Eu vivenciei um testemunho forte, velho. Tava eu, Vitor e Tiaguinho. O Tiaguinho que tava na célula agora, sábado lá, ministrou o louvor junto com o Andrew. E aí já era perto de meia-noite, 1h da manhã, a gente estava terminando de organizar as coisas. E aí Vitor estava lavando os pratos na cozinha, eu e Vitor conversando, e Tiaguinho estava no telefone muito preocupado, que ele tinha terminado de receber uma ligação de um amigo dele que era policial, que tinha encontrado um primo dele na rua, acho que com droga, e assim, estava comprando droga, alguma coisa desse tipo, tinha se envolvido numa confusão. E aí esse amigo dele deixou o sobrinho dele em casa
E aí, quando ele deixou, o menino saiu desesperado para a rua, de novo, né? Para caçar confusão. E aí ele ligou avisando para Tiaguinho essa situação. E aí Tiaguinho me chamou o Vitor e pediu para a gente fazer uma oração para interceder sobre a vida do sobrinho dele. E naquele momento a gente foi lá para fora, nós três, e oramos pela vida do sobrinho dele. E aí já era perto de 1h pouca da manhã, eu fui dormir, Vitor ficou na cozinha ainda, organizando as coisas, e Tiaguinho foi para o quarto. E aí ele segue um cara que é pastor, que ele só tem contato por mensagem na rede social. O cara ligou para ele, e Deus tem incomodado ele, pediu para que ele ligasse para Tiaguinho naquela hora, e dissesse a Tiaguinho que nada ia acontecer na família dele, enquanto Tiaguinho estivesse posicionado. E aí, quando foi com menos de meia hora, ele recebeu a notícia que o sobrinho tinha chegado em casa e estava tudo em paz. Meu, é muito forte você receber uma ligação. E assim, ele entregou várias outras coisas para Tiaguinho, né? Mas em relação à família, isso foi muito forte. Assim, a gente, né, se reuniu, orou, com menos de 20 minutos, Deus respondeu a oração, mandou um profeta, acho que o cara é do Rio de Janeiro, que Tiaguinho nunca falou com o cara por telefone, e aí o cara ligou para Tiaguinho, e aí Deus usou e mandou essa mensagem para ele. Foi muito forte no outro dia, Deixa né? a Neto pregar. Vai lá, Netão. E desconta na mesma moeda. Descontou. Toda. Toma lá da cá. O coice aí é trocado, meu velho. Então, como eu estava dizendo, né, Davi sabia quem ele era em Deus e que nada nem ninguém poderia roubar a aliança que ele tinha com o Pai, né? Em outra situação aqui, no outro versículo, ele começa a orientar, aconselhar no versículo como se ele fosse um pai. Ele alerta os homens a não se manter na desobediência e nas ilusões desse mundo. Isso aí, meu irmão, eu achei muito contemporâneo essa leitura que o pastor fez desse versículo, como Davi aconselhou, né? Não só como um pai, mas também como um amigo. Ele aconselha a, quando se irar, não pecar, tendo domínio próprio. Isso aí, para mim, serviu para mim, né? Como... Precisa rir não, Ana. Isso é uma peça. É por isso que eu estou dizendo. Pode falar, Ana. Fale, Ana. Fale. Eu amo essa célula, Escolha velho. de propósito. Eu juro que eu esperei isso. Ana não falou nada. Deixa eu dizer. Do Eu não melhor escolhi de de propósito, tudo. não. Eu não escolhi porque eu nem vi Felipe- o culto. Eu tava lá no O BO lá. pastor falando de domínio próprio, Felipe, né? Essa aí é aquela... O pior é que Esqueceu se você for literalmente na domínio palavra, próprio. Mas o glória a pior, se Deus. você for na palavra, a hora que o pastor tá falando lá de domínio próprio, o negócio tá acontecendo lá fora. E os irmãos esqueceram literalmente o domínio Exatamente, próprio. Então, olhe, bora. Faca de dois gumes Acho que aí. eles Isso- entenderam o domínio próximo, né? Dominar o próximo. Mas esse versículo foi para você, querido. Não, mas isso aí, a cajadada bateu primeiro na minha cabeça, isso aí. Efésios 4, 26 e 27, Wendel. Olha, joinha, Abre diamante aí, por favor. negro. Efésios. Não, deixa eu botar aí. Não. Quem tem esse Brasil? É calculadora científica. Aula de química. Pera aí, gente. Quem já tá... Tá aparecendo a tabela periódica. Efésios 4, Primeira vez eu pensei que era uma tabela 26 e periódica. 27. Oxe, aula de química. Glória. Eu anotei todos os versículos. Abre aí no livro de Mercúrio. Júnior pelejando pra pôr todo mundo aqui na mesma tela e o Andrew entra com essa tecnologia. Olha aí. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Amém. 27. Não deis lugar ao diabo. Glória. Então, assim, toda vez que a gente se ira, a gente
tem uma oportunidade muito grande de pecar, de fazer alguma coisa errada. Então, é justamente isso que Paulo alerta aos Efésios, né? De quando você se irá, não pecar, não dê oportunidade para o diabo agir na sua vida. Seguindo essa linha aí do que fala em relação a irá, o pastor falou também de não tomar atitudes quando estamos longe da presença do Senhor. E ele citou o exemplo de Davi. Quando Davi foi com os filisteus, se associou aos filisteus para tomar uma determinada terra lá, quando ele voltou, a terra dele tinha sido, o acampamento dele tinha sido saqueado. E Davi estava prestes a ser apedrejado pelo pessoal lá, pela equipe dele, por conta disso, né? Que tinham levado as mulheres, os filhos, tudo que ele tinha dentro do acampamento dele foi levado. E foi quando Davi tomou uma atitude muito sábia. Ele chamou o sacerdote, mandou o cara botar a roupa dele e disse, vamos consultar o Senhor para saber o que a gente vai fazer. Se a gente vai voltar, vai atrás das nossas coisas, ou o que é que a gente vai ter que fazer. Então, assim, tudo que Davi ia fazer, quase tudo, né? Ele consultava o Senhor para fazer. Então, assim, por mais que Davi errava, quando ele errava, ele imediatamente ele se prostrava aos pés do Senhor e ele pedia perdão pelas atitudes dele. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Porque por mais que ele errasse, ele errava, fazia besteira, ia lá, conhecia a mulher dos outros, mas na mesma hora é perigoso. Boa, Ana, boa. Eita, ele travou bem na hora. Travaram os dois lá. Poxa, tomou uma cajadada. Cajadada com medo do Kengo agora lá, meu filho. Isso é providência divina, viu? Voltou. Que mãozada, o gordinho perdeu o som e imagem. Eu perdi, nem gravei. A gente assistiu. A internet tá ruim. Eu não pago a conta, mano. A mãozada foi tão grande que a Ana ficou rindo. Uma coisa que o Senhor... Manda o boleto para Felipe, Neto. Ei, tô fora. A conexão caiu. Vai entrar de novo. Tá ouvindo aí, Ele saiu, vai entrar de novo. Aí, deixa eu só dizer uma coisa que o Davi falava muito, né? E ele escreveu até um salmo que ele pede: cria em mim um coração puro, né? E renova em mim um espírito inabalável. Porque ademais das situações, todas as circunstâncias, né? Ele fala que ele queria, o que ele pedia ao Senhor era um coração puro. Ele era um homem... Porque o Senhor tinha tanto amor por Davi, né? A gente foi buscar na lista, meu filho, Davi foi o que mais... né? Que é besteira, né? Era Paulo, Davi, saiu fazendo umas coisas... Mas, assim, Davi, ele conhecia a Deus e ainda fazia besteira, né? Paulo, pelo menos, quando fazia besteira, não conhecia Jesus. Mas Davi conhecia Jesus e fazia umas besteiras. Mas ele tinha um coração que fez o Davi, segundo o homem, o segundo coração de Deus, é porque ele conhecia, ele sabia quem ele era em Deus, que ele não era nada em Deus, ele não tinha nada, ele não era nada. E outra, os salmos pode ver que eram cânticos, orações, adorações a Deus, porque ele sabia quem era Deus, que ele era diante de Deus, que ele era nada comparado a Deus. E era isso, saber reconhecer a grandeza do Senhor, a soberania do Senhor, fez ele se tornar um homem segundo o coração de Deus. Saber que, apesar dos seus erros, apesar das suas inconstâncias, apesar das suas burrices, né, ele pedia para ser um homem segundo o coração de Deus, que ter o espírito igual de Deus, que ter o domínio. Ele tinha muito desses conhecimentos, e era isso, ele se reconhecer que ele não era nada diante de Deus, e Deus era soberano. Pronto, isso aí já quebrava o coração de Deus. Acabou. Amém. Mas já pensou, se todo mundo que tivesse na Bíblia fosse realmente 100% santo, a gente estava lascado, não estava, não? Então, é bom, né, que a gente vê os errinhos de fulano lá da Bíblia, né? E a gente sabe que a gente tem salvação, né? O único que foi... Mais do que Paulo...
Do nada. Paulo mesmo, ele dizia, né, que tinha um espinho na carne, e ninguém sabe até hoje o que era, né? Mas, enfim, voltando aqui. Só um adendozinho. Desculpa aí, atrapalhar. Só um adendozinho assim. Como eu vejo algumas pessoas dizendo assim, porque na igreja tem muitas pessoas erradas, isso e aquilo, e usa isso como desculpa para não ir. Verdade. Né? Então, normalmente, quando falam isso, eu digo, o lugar dessas pessoas é lá. Né? Eles estão na igreja porque eles são errados, nós somos errados. Nós somos os isso. Então, mas a gente reconhece, por isso que a gente está lá, igual o pessoal, a maioria das pessoas da Bíblia, né? Principalmente o caso de Davi, ele reconhecia os erros dele e por isso que ele buscava cada vez mais. Quanto mais fervoroso você é, muitas vezes, mais você reconhece os seus erros, sua fraqueza. Né? Que pastor é esse? Teologia online aí, viu? Um lápis aqui Vamos lá. O foco agora então, é Tatiana, vamos lá. O único medo que nós devemos ter, na verdade, é de estar distante da presença do Senhor, assim como Davi tinha. Davi mesmo era o cara que ele tinha tudo naquela época, era o cara rei de Israel, meu irmão, e ele tinha tudo aos pés dele. O que desse na telha dele ter, ele teria. E a única coisa que ele dizia é: Senhor, me tira tudo que eu tenho, mas só não me tira da tua presença, só não me tira a tua presença. Então, assim, isso é o que a gente tem que ter como ele. E, assim, uma coisa que eu separei aqui, que eu anotei, eu não sei de quem é essa frase, também não sei se é minha, se eu plagiei de alguém, mas aqui, eu vi ele falando, aí eu anotei aqui para não esquecer. O amor pela vida, que a gente estava até falando, eu estava falando com a Ana sobre o falecimento do tio dela. Aí o irmão dela falando, aperreado com a questão do arrebatamento, da salvação dele. Enfim. Depois eu vou dar um testemunho. Aí eu peguei e anotei isso, né? Que o amor pela vida não pode ser maior do que o nosso desejo pela eternidade. Muitas vezes a gente se apega tanto à vida que a gente vive. Eu tiro por mim, toda noite eu oro a Deus e peço: Senhor, me dá mais um dia de vida para que eu não deixe meus familiares, meus amigos aqui. Enfim, mas eu entendo que isso é um egoísmo da minha parte e como cristão isso não deveria acontecer. Por quê? Porque a gente sabe o que nos espera. Aquilo que a gente tem para a eternidade é algo infinitamente... Meu irmão, não dá nem para comparar aquilo que a gente tem aqui. Se você tem uma vida confortável aqui financeiramente, anda num carro bom, tem uma casa boa, dorme no ar-condicionado com a cama bacana, meu irmão, Glória. Isso aí não é 0,0001% daquilo que você tem para a eternidade, daquilo que espera. Verdade. Imagina tu andando numa rua de ouro e cristal. Meu irmão, não tem essa rua aqui, então já vale a pena, né, velho? Só fala de louvor. Só uma coisa que aconteceu ontem, que, assim, eu sei que Deus já está trabalhando na vida do meu irmão, porque ele é, bem dizer, um alcoólatra, né? E, assim, ele acha que isso é viver a vida, tá entendendo? Aí ontem surgiu um assunto no grupo sobre o arrebatamento, minha irmã falando que o fim estava próximo, aí ele pegou e disse: meu Deus, eu só não quero. Ele acha que ser arrebatado é você morrer, tá entendendo? Ele não sabe a diferença. Aí ele pegou e disse: mas eu quero que Deus me deixe mais um pouco aqui para eu desfrutar da minha neta. Aí minha irmã pegou e disse: esse é o problema das pessoas que se apegam às coisas do mundo. Aí eu comecei a falar, né? Aí ele pegou e disse: mas mesmo assim eu não quero mais falar sobre esse assunto não, porque eu já estou ficando nervoso. Ou seja, ele já está vendo as coisas acontecendo. E a gente sempre coloca isso no grupo, eu e minha irmã. Entendeu? Porque a maioria dos meus irmãos e das minhas sobrinhas não conhece a Jesus. Então, elas se incomodam com esse assunto. Só que a gente não pode estar falando sempre, né? Mas eu sinto que ontem alguma coisa tocou no coração dele, porque ele nunca comentou sobre isso. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que as pessoas às vezes acham que porque o arrebatamento é porque vai morrer, mas não é. Não tem nada a ver. Eu digo a você, pense num testemunho que vai ser bonito, porque quando o Júnior se converter, que ele testemunhar, vai ser feito Paulo. 3.000 se convertem num dia só. O cara já se pendurou num lustre, bêbado. Ana,
Mas o que você fez ali foi totalmente correto. A gente está aqui nesse mundo é para isso mesmo. Em todo canto que nós estivermos, a função e o direcionamento de Deus para a gente cristão é justamente falar dele e só dele naquele momento. Amém. Para que as pessoas absorvam, né? Isso é no nosso trabalho, isso é no círculo de amizade, isso é com nossos familiares, isso qualquer pessoa é nossa função, né? Eu tive até estudando esses dias, né? E veio até essa pergunta, né? No meu interior, não é? Deus não dá para a gente locais para a gente ficar, não dá cargos para a gente, não dá alguns tem um cargo elevado, outros mais mediano, outros mais operacional, mas onde Deus coloca ali, o propósito é para você falar dele, é para você abraçar aquela galera. E quando você terminar de abraçar aquela galera, ele vai te botar em outro canto, cara. É igual a história de Karen, né? Mariana virou já totalmente gerente aqui na Unimed já. Porque abraçou todo já mundo lá. Cumpriu a missão da base da pirâmide. Agora... Legal. Agora ela já pode sair da Unimed, porque o marido dela vai ter 2 empregos. E aí, outra coisa que, assim, eu fiquei feliz em ouvir foi minha irmã me dizer hoje que minha sobrinha veio dizer que tá tão feliz pela minha mudança, porque um dia desse aconteceu uma coisa que é muito grande, não vou contar, mas que ela disse que eu estou evangelizando ela. Amém. E ela me pediu para levar ela para a igreja. Amém. E assim, ela disse, eu fico tão feliz em ver a mudança de tia Ana, porque realmente, né, eu ainda tenho muita coisa que mudar, mas para quem me conheceu antes... Não todos é, nós né? temos. Testemunho vivo. Sabe como eu era. E eu sei Todos que eu tenho nós. que melhorar mais, mas Deus vai... eu vou conseguir, quer dizer, Deus vai me mudar. Mas Todos o nós. nosso silêncio, ele traz testemunho. Tem não sei quem foi na Bíblia, não recordo, sou péssima para nome, que a sombra dele, quando ele passava, convertia, né? Por quê? Porque o nosso silêncio traz o testemunho, a nossa vida traz o testemunho. Era a sombra de Pedro. Foi, pronto, Pedro. A sombra dele curava, a sombra dele convertia vidas. Por quê? Porque a nossa vida tem o testemunho, nós refletimos a imagem de Deus. Então, até no nosso silêncio, a gente fala nas nossas ações, nas nossas atitudes. É que toda vez, por isso que eu digo, quando Jesus faz uma coisa, não pergunte por quê, pergunte para quê. Ele tem um propósito naquilo. Se ele colocou lá em cima, ele tem um propósito porque você está lá em cima. Se ele te colocou lá embaixo, tem um propósito porque está lá embaixo. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Ele quer trabalhar na sua vida, ele quer transformar a sua vida e quer transformar as vidas que estão ao teu redor. É isso que Jesus fala, é para isso Mari, que ele nos chamou. Oi. Tem uma observação aí do que o Andrew falou, que realmente é muito importante aproveitarmos cada oportunidade, porque ela pode ser única. O pastor, geralmente, no culto de virada de ano, ele faz essa pergunta, e já teve ano da minha vida que eu fiquei muito constrangido. Imagina você chegar em dezembro e o pastor lá pregando, geralmente ele pergunta, quantas vidas você ganhou esse ano para Cristo? Quantas pessoas você ajudou a desenvolver, a crescer na fé? Você vê que ele nunca fala assim, Deus geralmente não diz como é que você está, porque é alguma cobrança sua com o Senhor. Mas quando você está bem, que consegue alavancar o ministério do irmão, do próximo, ajudar, cuidar, consolidar, enviar, e principalmente ganhar aquela alma para Cristo, isso traz um renovo, um fortalecimento espiritual muito grande para nossas vidas, né? Tem alguém da mão levantada aí, eu acho que é o Andy Dai, né? Pode terminar. Agora. Não, terminei. Pode falar. Não, que a gente ia dizer que até Henrique está evangelizando. Amém. Convidando uma amiga da escola para participar do time. Olha aí. Eita. Aí ele dizendo, gente, é muito legal, Teams, tal, não sei o quê, a gente fala de Jesus, não sei o quê. Olha aí. Aí a mãe da minha mandou uma mensagem dizendo que a menina disse, eu quero participar do TIS da igreja de Henrique. E, mãe, eu acho que a senhora e meu pai também deveriam participar. Olha aí! É o que Mariana falou, né? É os espelhos, né, Mari? Verdade. A criança falou isso, olhou para a mãe e para o pai dele que ainda não são, e falou assim, os pais dele estão lá. A senhora e meu pai também deveriam ir
conhecer, mesmo assim, eu digo, meu Deus. Henrique jogou duro, viu? Botou a menina essa hora, vai pra igreja, a gente namora, agora seu pai e sua mãe também tem que converter. Desenrolado. Mari, Atos 5,15, que você falou, a respeito da cura com a sombra de Pedro. Atos 5,15. Amém. Mas, enfim, outra coisa que o pastor falou também, a respeito, falando do respeito às lideranças, que muitas vezes a gente deixa de respeitar, desrespeita as nossas lideranças, quer seja em casa, quer seja nas igrejas, em todos os ambientes. A gente não respeita a liderança, a gente fala mal dos nossos líderes, a gente tem um problema, a gente não se reporta à liderança como um conselho, para receber um conselho. E se disser o que não quiser ouvir, como eu já disse a Ana, né? Eu disse, não, Ana, eu converso com o meu líder, com o Felipe, porque Deus me deu a sabedoria e a hombridade de me aconselhar com o meu líder, porque antigamente eu me aconselhava com pessoas íntegras que não me davam conselhos bons, e eu fazia muita besteira por conta disso, por determinados conselhos que eu tinha. E hoje não, hoje eu tenho hoje, graças a Deus, é um amigo que eu posso contar também. E hoje Que líderes são esses? Essa parte aí, eu oro muito a Deus por nossa célula, né? Porque, como eu disse, eu falo isso e já tem mostrado aí, por si só, na igreja, em relação ao trabalho de vocês, né? A importância de vocês, porque no começo eu falava que essa célula aqui, porque por ser uma célula muito madura, ela vai ser uma coluna muito grande da igreja. E não tinha fatos. Hoje você pega pessoas aí, que não precisa citar o nome, e é coluna da igreja. Algumas coisas não funcionam sem essas pessoas. Então, é uma célula que está envolvida em várias coisas por ser praticamente uma célula de casais. O pastor mesmo, quando tem um casal lá que está com bronca, ele diz logo, Setúbal. É casal, Setúbal. Ele joga logo essa responsabilidade, entendeu? Porque ele sabe que... Joga para Mari. Porque ele sabe que além já acha poucos que tem, né? Olha, porque ele sabe que entrando na célula Setúbal vai muito além de mim, de Mariana, de Carla e de Júnior. Ele sabe que vão conversar com pessoas como vocês, que cada um tem uma história diferente. Ele já sabe disso. Então, o que eu oro a Deus é justamente para a gente continuar nesse nível de maturidade muito grande que nossa célula tem. Por quê? As pessoas tendem a se aconselhar, como a Ana falou, a vir escutar aquilo que lhe convém, aquilo que ele quer ouvir. Mariana, às vezes, vem falar comigo, é minha mulher, eu digo, minha filha, você perguntou minha opinião, você não está pedindo para concordar com você, não. Se for para concordar, faça. Oxe, eu estou dando a minha opinião, agora você quer escutar aquilo que você quer. Parabéns, meu filho! Aí, então, o que eu peço a vocês, véio, é que realmente sempre quando vocês estiverem uma conversa, porque vai aparecer missões que aparecem assim, ó. Só vou dizer uma para vocês. Eu estava chegando no trabalho, Deus precisou, o pastor ligou. Filho, preciso que você vá lá em Candeias. Tem um casal se pegando lá, precisa da sua ajuda lá. Piu, acabou-se. Então o cara já vai intercedendo, vai orando para quando você chegar lá, refletir, passar aquilo que Deus quer que você passe e não o que a pessoa quer ouvir. Porque se você chegar lá, aí o cara diz assim, não que ela tá errada, você, ela tá errada. Não que ele tá errado, ele tá errado. Aí você vai chegar lá só para concordar, entendeu? Então, graças a Deus, é por isso que eu tô arengando com o pastor para a gente não deixar multiplicar nessa cela. Mas tá difícil, viu? Amém. Netão, tem mais alguma coisa? Falta 10. Mete bronca. Para concluir aqui, aí eu separei uma coisa que ele falou. Rapidinho. O medo do que acontece em nossa volta, principalmente nesse período de pandemia, não pode nos fazer desistir do Senhor, desviar do Senhor. Precisamos alcançar o lugar próximo ao Senhor, como Davi fez, e acharmos a paz que só está nele. Era isso. Amém. Falta quanto tempo, Já passou do tempo. Menos de um minuto, eu acho. Eu acho que vai cair. Ah, Luizinho. Parabéns. Tem que cair.